Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, muita paz e vamos que vamos. Agradeço a você pela sua participação, pela sua inscrição. O canal tem crescido e vamos que vamos. Hoje nosso assunto é sobre a construção da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Conceição do Araguaia. Na visão de Fonseca, com o fim do ciclo da borracha, em 1910, a cidade de Conceição do Araguaia entra em crise juntamente com toda a Amazônia brasileira. Segundo a tradição, a crise era tão complexa, tão difícil, que o município deixou de ser cidade por um período de quase 15 anos. Nesse contexto, o bispo, com muita coragem e determinação, na festa de Todos os Santos, em 1º de novembro de 1917, o Dom Domingos lançou a pedra fundamental que deu origem à Igreja Matriz de Conceição do Araguaia. Nesse mesmo dia, o bispo, com muita força evangelística, vai abençoar o local e o povo de Conceição. Assim o povo se alegrou com a esperança de um futuro próspero, mesmo diante da terrível Grande Guerra de 1914. Conforme Luz, a prelazia de Conceição do Araguaia foi constituída em junho de 1911, por um decreto assinado pelo Papa Pio X. Todavia, diante das dificuldades de comunicação e tráfico, a notícia chegou em Conceição do Araguaia apenas 4 meses depois. Assim, o bispo Dom Domingos aportou ao povoado na margem esquerda do Araguaia somente em 6 de fevereiro de 1913. Portanto, após tomar pé da grandeza da prelazia e do tamanho de sua missão, começou a realizar o seu trabalho, que era sempre chamado por ele mesmo de simples e puro. No processo que deu origem ao início da construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Frei André vai ser nomeado como superior da catequese, tendo uma importância fundamental no processo de construção da catedral, pois além de frei dominicano, ele era engenheiro e participou ativamente da construção da catedral com muita fé, esperança e coragem. Conforme Almeida, diante de muita euforia do povo de Conceição do Araguaia, Dom Domingos, juntamente com seus auxiliares, colocou o documento que determinava a construção da catedral dentro de uma garrafa que foi lacrada e colocada numa urna com 1 metro de profundidade, feita pelo próprio Frei André, justamente no local que é o altar-mor. Isso é uma maravilha. Conceição do Araguaia vai ser tocada por esse momento da construção. A construção ela vai se dar com um momento de crise, mas também com um momento mostrando a solidariedade do povo e a coragem dos dominicanos. Sobre o dia que iniciou a construção da igreja, Luz escreve que a solenidade que caracterizou o lançamento da pedra fundamental foi encerrada pelo bispo Dom Domingos com as seguintes palavras: Meus filhos, até o sol, com a sua claridade e calor, convida a todos a nós a sermos fervorosos, cheios de fé e coragem, na construção da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a Mãe da Justiça, da Paz e do Amor. O contexto histórico da construção da Igreja Matriz não é um contexto muito animador, né? Nós temos, por exemplo, no mundo, a Primeira Guerra Mundial, que termina em 1918, e em 1917 a Revolução Russa. Então o mundo passa por grande mudança cultural, grande mudança social e assim por diante. No caso do Brasil, acontecia a grande greve de 1917 em São Paulo e a crise dos jovens tenentes no Rio de Janeiro, né, o tal do Forte 18. No caso do estado do Pará, existia uma crise geral e a situação era complexa devido ao fim do ciclo da borracha. Isso atingiu tanto a cidade de Conceição como a prelazia, pois ocorreu um processo de esvaziamento demográfico
e também um processo de isolamento social e político de toda a região de Conceição do Araguaia. Todavia, a fé, a coragem, foi combustível para a realização da grandiosa obra da Catedral de Conceição do Araguaia. Em 1918, no início da obra, Frei André e Dom Domingos, conhecedores da crise e também da grandeza da construção, buscou unir a economia com a arte. Para tanto, buscou a unidade dos cristãos em toda a região, com um modo de buscar solução. E a primeira ação desse grupo que vai construir a catedral foi buscar as pedras, né? Conforme Luz, o primeiro passo para depois de pensar, de planejar a obra, foi procurar em toda a região importantes pedras calcárias, as pedras para produzir cal ou cimento, pois a região era fortífera, era grandiosa, e ao encontrar essas pedras, essas importantes pedras que foram encontradas na região do Couto Magalhães, à margem direita do rio Araguaia, então houve muita alegria, muita euforia. Então, ao encontrar as pedras, ocasionou um motivo de alegria, de gozo, de euforia, pois naquele tempo, sem estradas e com muita dificuldade de transporte, um saco de cal ou cimento era muito caro e como chegar por aqui? Com isso, logo organizou uma equipe, primeiro para o transporte das pedras de Couto Magalhães, né, para a margem do rio. Então comprou-se uma tropa de 15 burros para fazer isso. Depois, as pedras chegando na região do rio, na beira do rio, organizou-se, segundo a história tradicional, segundo a oralidade, organizou uma frotinha de ubás que continuava o transporte até a margem esquerda do rio. Terceiro, transportava as pedras do porto, ou seja, onde chegava a Conceição, até o local que transformavam as pedras em cal. Nesse processo de carregamento, tudo era feito nos ombros e nos lombos dos burros, com a ajuda do povo de Conceição do Araguaia. Aqui é bom lembrar que a solidariedade era um elemento fundamental na sociedade de Conceição do Araguaia. Ainda não se pensava com os olhos no capital. Segundo Luz, para a construção da igreja de Conceição do Araguaia, a matriz, a famosa catedral, muitos materiais foram usados. Além das pedras que foram usadas para fazer o cal e também foram utilizadas nos alicerces e principalmente nas colunas que serviam de espinha dorsal da construção, os tijolos usados para a construção da catedral foram fabricados no próprio município de Conceição. As olarias foram montadas, foram organizadas sob a supervisão do Frei André, que foi muito importante nesse processo, tanto no sentido da fé, da motivação, da alegria, e tanto no sentido profissional. Por outro lado, a madeira usada na construção era cortada e serrada com muito trabalho na mata virgem. Assim era trazida para o povoado e era artisticamente lavrada e desenhada sob a direção também do Frei. Para a Luz e a tradição popular de Conceição do Araguaia, a construção da catedral serviu como uma escola no processo de construção de dezenas de pedreiros, marceneiros, carpinteiros, foram formados devidamente com preparo no decorrer do processo construtivo. Tudo era novidade por aqui. Com isso, após a construção da matriz, teve a oportunidade esses formadores, pedreiros, carpinteiros, marceneiros, de trabalhar tanto aqui em Conceição do Araguaia como em toda a região. Assim, é bom deixar claro que existia muita solidariedade e doação no processo que resultou na construção da igreja catedral, porém os trabalhadores que trabalhavam na construção da igreja eram pagos de acordo com a tradição local.
A diária ia de 6 horas às 18 horas, ou seja, de sol a sol, e era paga num valor de R$ 600 para os profissionais, os qualificados, e 300 para os ajudantes. Nesse sentido, afirma Luz que a partir de 1920 a diária melhorou um pouco, né? Melhorou bastante, por quê? Porque a igreja vai receber uma ajuda grande, né? Uma ajuda boa. Dom Domingos conseguiu uma verba para o término da igreja, da construção. A construção da catedral foi uma luta complexa que envolveu fé, coragem e muito trabalho. Isso tem que ficar bem claro. Muita fé, muita solidariedade, muita vontade. Então, a herança legada por Frei Gil no sentido da fé, tanto aos dominicanos como ao povo, conforme Galais, a obra foi construída em 17 anos. 17 anos de obras, diante de muita crise, isolamento, falta de recursos e, acima de tudo, com muito trabalho pesado. A igreja foi construída em estilo gótico francês e de frente para o rio Araguaia e para o sol nascer, com uma torre e um relógio adquirido por Dom Sebastião Tomás com a doação da comunidade. Tudo tinha a participação da comunidade, dos católicos, dos crentes que acreditavam em Nossa Senhora e que acreditavam que o Pai da Misericórdia estava presente. Para a Luz, a construção da Catedral de Nossa Senhora entre 1917 e 1934 foram gastos em toda a construção o valor de 152 contos de réis. Na época, bastante dinheiro. Entretanto, o maior do sacrifício figura na coragem e na certeza dos missionários dominicanos e na solidariedade de um povo, um povo amado de Conceição, que abraçou a causa na fé e na esperança e no amor. Diante desse contexto, conforme Almeida, em seu livro Terra das Bandeiras Verdes, a inauguração da catedral foi marcante, sensacional e extraordinário. Infelizmente, Dom Sebastião não participou, pois faleceu um ano antes da inauguração. Assim, a inauguração da Catedral de Nossa Senhora da Conceição ocorreu em 8 de dezembro de 1934. Estava presente àquela solenidade o padre Dindino Maria Leite, representando o bispo de Porto Nacional, dominicano, Dom Antônio Lustosa de Belém, além de autoridades locais, regionais e federais. No dia da inauguração de Conceição do Araguaia, ou da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, ocorreu uma grande festa com procissões, com missas, e com a participação de mais de 3.000 pessoas presentes. Vieram pessoas de longe, de perto, grande quantidade de pessoas, comidas, muita festa. A festa foi maravilhosa. Assim foi realizada a despedida da antiga igreja, com muita festa e cântico de adoração ao Santíssimo, lembrando Frei Gil, que era um profundo admirador do Santíssimo, adorador do Santíssimo, e também adorando o Pai da Misericórdia. Nesse contexto de cortejo, de festa, houve uma cerimônia no interior da igreja para a inauguração. A missa foi celebrada pelo bispo e alguns concelebrantes. Após a leitura orante do Evangelho, todos os presentes em pé, na hora da bênção, Frei André, o construtor, profundamente emocionado pela coragem, pela fé e pela alegria, disse: Imaculada Conceição, recebei a vossa igreja, fonte de amor a seus filhos, que durante 17 anos trabalharam para vós, oferecendo uma moradia digna. Depois chorou muito junto à bendita entre as mulheres, junto a Maria, Mãe de Cristo. Nesse momento, a igreja presente cantava: Ó Maria concebida. Era muita emoção, era muita fé, era muita alegria, conta a tradição popular. Enfim, a construção da catedral vai deixar um legado muito grande de fé, de esperança e de vontade de prosseguir em Conceição do Araguaia. A construção da Catedral de Conceição
mostrou que o povo suspirava muita fé, amor e esperança e também muita vontade de viver. Assim, com muita simplicidade de trabalho, tudo foi se resolvendo diante da crise e diante de um período de crise que passava o mundo, o Brasil, o estado do Pará e principalmente a cidade de Conceição do Araguaia, que após a inauguração da Catedral de Conceição em 1935, resolveu a questão política e voltou a ser cidade. Isso é Conceição do Araguaia, isso é história, isso é fé, coragem de um povo que sempre está a caminho.